Olá, estamos iniciando mais um diálogo interdisciplinar à pandemia do coronavírus, um projeto da Escola Superior do Ministério Público da União. Temos hoje a enorme satisfação, a alegria de receber a ministra presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. A ministra Cristina Peduzzi exerceu competentemente a advocacia por 25 anos, após o que foi nomeada ministra do Tribunal Superior do Trabalho no ano de 2001 e atualmente é a presidente daquela corte trabalhista que exercerá a presidência no biênio 2020-2022. A ministra Maria Cristina foi também diretora da Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação dos Magistrados Trabalhistas. É uma grande honra, como dito, e alegria receber a ministra Maria Cristina. Ministra, hoje, inegavelmente, e mais ainda diante desse estado de pandemia decorrente da Covid-19, a exacerbação do recurso à tecnologia. Inclusive, até há uma referência de Kai-Fu Lee, no seu livro Inteligência Artificial, em que ele revela: máquinas não têm sentimentos. Estaríamos, ministra, diante de um risco da substituição do trabalhador pela máquina ou apenas estamos num processo de mudança desse quadro? A palavra é sua, mas a satisfação é inteiramente nossa. Professor e subprocurador geral do Ministério Público do Trabalho, caro amigo Manuel Jorge Silva Neto, registro o que estou envaidecida e acima de tudo, muito prazeroso o convite para estar aqui na Escola Superior do Ministério Público da União, e em especial sendo entrevistada, né, por um dileto amigo, grande jurista e diretor, vice-diretor, né, da Escola Superior do Ministério Público da União. Estendo o agradecimento a toda a direção da escola e ao professor Carlos Vinícius, que intermediou essa minha participação. A questão é da maior relevância, porque desde a terceira Revolução Industrial fala-se em extinção do proletariado, em substituição do homem pela máquina, hoje não mais pela máquina, mas pela tecnologia. E o professor Yuval Harari, professor israelense, que tão bem estuda esta automação no mundo do trabalho, ele próprio refere e examina bem esse aspecto e diz que a automação, até hoje, apesar de preconizada desde o século XIX, pelo menos desde o final do século XIX, ela não substituiu o trabalho humano. E diz ele, e provavelmente nunca substituirá o trabalho humano. O que ocorreu foi a substituição de formas tradicionais de prestação de serviço. A economia foi alterada. Nós substituímos, em grande parte, aquele trabalho que era realizado diretamente dentro, o exemplo típico é dentro da fábrica, por novas modalidades que envolvem
o desenvolvimento tecnológico, não é? E o aprimoramento das redes de informação que hoje convivem com a chamada economia sob demanda, né? Não se produz mais à espera do consumidor. Nós vamos produzir na medida em que existe uma demanda. E isto está acentuado por meio do trabalho por meio das plataformas, que ocasionou, sem dúvida, uma necessidade de adaptação e readaptação do trabalho humano e com o direcionamento para atividades hoje que demandam, não é, a mão de obra. Então, a própria inteligência artificial, para ser construída, ela precisa do elemento humano. O robô precisa do elemento humano. Então, o que existe é uma sofisticação e uma, digamos que, uma capacitação permanente dos profissionais para atenderem a estas novas demandas da sociedade. Excelente, ministra. Muito obrigado. Hoje, dia 20 de maio de 2020, quase 3 anos após a aprovação da Lei 13.467, a reforma trabalhista, nós temos alguns desdobramentos e efeitos da reforma trabalhista. Um desses efeitos, e que é estudado, é exatamente a redução do número de ações trabalhistas. A indagação que faço, presidente, é a seguinte, ou são as seguintes. Houve efetivamente uma redução do número de ações trabalhistas? Vossa Excelência acreditaria a qual critério ou qual fator essa redução do número de ações trabalhistas? E, por último, essa redução produziu impacto no âmbito dos tribunais regionais e do Tribunal Superior do Trabalho? O princípio foi a adoção, a grande responsável, digamos, por esse impacto no número de ações ajuizadas ocorreu em razão da adoção do princípio da sucumbência para o processo do trabalho. Era uma reivindicação muito antiga dos advogados que se implementou, porque desde a emenda 45 nós tivemos de forma tímida, não é, já a introdução parcial do princípio da sucumbência para aquelas ações que não envolviam a relação de emprego. Mas hoje foi, com a Lei 13.467, foi institucionalizado o princípio da sucumbência, inclusive para aquele trabalhador beneficiário da justiça gratuita. E isto provocou, inicialmente, somado a outro dispositivo da lei da reforma, que foi a exigência do pedido certo e determinado. Então, eu tenho que liquidar, apresentar um valor. O empregado que vai ajuizar uma ação, ele tem que ter muita responsabilidade, ele, o seu advogado, em verificar. Eu tenho prova, às vezes ele até tem um direito subjetivo que foi violado, mas ele tem que ter a prova para produzir em juízo, de forma a não perder, porque se ele perder a ação, ele vai ter que responder com a sucumbência e já vai saber de antemão enquanto vai importar só o percentual que a lei estabelece entre 5% e 15% e que ele não pode saber de antemão, mas ele já vai saber que dentro desses percentuais ele terá no que vencido que responder pela sucumbência, que significa não só os honorários do advogado, como as custas do processo. E isso gerou, inicialmente, um impacto no número de ações ajuizadas. Eu tenho colhido sistematicamente dados, porque essa é uma questão que sempre é abordada quando se fala em reforma. Nós tivemos uma redução substancial. Em 2017, foram ajuizadas 2.648.000 ações. No ano de 2018, 1.730.000 ações, e tem os quebrados. Foi uma redução
anual no ajuizamento de ações da ordem de 34%. Só que já no ano seguinte, em 2019, houve um aumento de 4%, já ajuizaram 1.819.000 ações. O que significa isso? Que o percentual considerado agora, né, se nós considerarmos o 2017 para 2019, nós tivemos ao redor de 20% o nível concreto de ajuizamento de ações, se considerarmos estes 2 anos. A tendência é realmente equilibrar. Não se sentiu ainda, no âmbito dos regionais, em especial do TST, qualquer diferença substancial como essa, que, a grosso modo, seria 30%, né? Mas eu fiz o cálculo considerando o total. Mas, se nós considerarmos o percentual, então, 34% a originar de 2017 a menos para 2018, aí subiu 4% de 2018 para 2019, teríamos, então, a grosso modo, um total reduzido de 30% de redução no ajuizamento das ações. No TST, esse percentual foi até aumentado, porque nós tínhamos recursos represados. Nós tivemos, durante o ano de 2019, muitos retornos em razão de temas que foram julgados em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Um exemplo foi responsabilidade subsidiária do ente público, outro, terceirização. Nós tivemos um exercício de juízo de retratação em processos que estavam sobrestados no TST. Então, no TST, até hoje, nós temos tido um aumento do número de recursos, porque este reflexo da redução no primeiro grau ainda não se fez sentir. E é natural que tenha ocorrido essa redução no percentual do ajuizamento de ações. Por quê? Porque quando não havia sucumbência, o empregado, digamos, ia reclamar horas extras. Aí, vou reclamar, então, também uma reparação por danos morais, porque eu trabalhei demais, então foi estudado uma hipótese do chamado dano existencial, que acabou não sendo uma corrente vitoriosa no TST, reparar o chamado dano existencial. Hoje, só se reclama aquilo que se tem, que tem concretude e que justifica efetivamente, né, porque temos prova, inclusive, a reclamação, porque o direito subjetivo concreto foi violado. Tanto que, dos poucos itens da reforma que submetidos diretamente ao exame de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, e o julgamento ainda não foi concluído, mas, em relação, não se questionou a adoção do princípio da sucumbência, genericamente. Se questionou perante o Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do dispositivo que estendeu para os beneficiários da justiça gratuita o princípio da sucumbência, de eles terem que responder, inclusive com ganho em outra ação, por advogado da parte contrária. E nós temos o voto do ministro relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que nega a pretensão de inconstitucionalidade do dispositivo, porque entende que o acesso à justiça não foi comprometido pela inclusão, pela extensão do princípio da sucumbência também para o beneficiário da justiça gratuita, porque ele não paga para entrar em juízo. Ele vai responder, ele vai ter responsabilidade no exercer, não é, o seu direito constitucional de ação. Ele considera algumas questões, né, fez uma interpretação conforme, mas substancialmente declarou, inclusive, com veemência, este tema de que nós temos que ter responsabilidade, qualquer cidadão, beneficiário ou não da justiça gratuita, no ajuizar, não é, uma ação. E por isso que não está comprometido o direito de acesso, porque ele não precisa pagar antecipadamente para ingressar. Mas ele não vai, o que ocorreu foi isso, formular pretensão ou destituída de prova ou uma aventura, porque está criando uma tese jurídica. Eu penso que
está certo, a lei ela é igual para todos. Então, temos todos que ter responsabilidade em todos os atos que praticamos na vida civil, inclusive quando vamos movimentar o Poder Judiciário. De forma que houve um ajuste, portanto, que está traduzido neste percentual, que pode efetivamente ter ocorrido em razão da adoção do princípio, substancialmente pela adoção do princípio da sucumbência. Muito obrigado, ministra, mais uma vez, por essa muito esclarecedora resposta. Há uma outra questão. Só um complemento, em que houve Pois um voto não. divergente do ministro nesta ADI, houve o voto divergente do ministro Fachin, afirmando a inconstitucionalidade, o processo está com vista ao ministro Luiz Fux. Eu referi o voto relator. Então, não temos, né, ainda a decisão. Excelente essa complementação. Mas, ministra, uma das questões mais atuais e que envolvem a atividade jurisdicional está relacionada àquelas duas correntes, substancialista e procedimentalista. O procedimentalismo vem de Habermas e o substancialismo vai para Lawrence Tribe. E há um autor americano chamado Cass Sunstein que revela a necessidade de a atividade jurisdicional trilhar os caminhos da racionalidade e da objetividade, ao passo que outro norte-americano, como é o caso de Lawrence Tribe, estabelecer e consolidar e sustentar a ideia de que o Poder Judiciário é também o palco para a efetivação de direitos que, em regra, são efetivados no plano da política. Qual é a posição de Vossa Excelência a respeito da jurisdição e qual o futuro da jurisdição que vê Vossa Excelência? Essa questão é muito interessante, porque, veja, o ativismo judicial, ele já existe há muitos anos, né? E pelo menos há 2 décadas com segurança. Ele vem sendo implementado. Não é porque os juízes decidiram que eles devem interferir na vida também política no sentido amplo, econômica, religiosa, além da jurídica. O professor Han Hirschel, me parece que identificou, estudando o fenômeno do ativismo, muito bem, porque ele define que se trata, né, do que ele chama juristocracia. O juiz não diz mais apenas sobre o direito, ele é convocado também para dizer sobre a política, nesse sentido amplo. E até no ano de 2000, até uma eleição presidencial nos Estados Unidos foi definida pelo Poder Judiciário, não é? Bush versus Gore. Então, o Judiciário vem sendo chamado. Por quê? Porque, entre tantos fatores que não cabem no curto espaço de tempo, eu refiro um que é importante, ele é chamado pelos demais poderes, inclusive, que atribuem ao Judiciário, não é, esta possibilidade de dizer sobre outras questões que não apenas a jurídica. Isso evita um desgaste político para os poderes como o legislativo, o executivo, que enfrentam eleições. Então, seria o poder apolítico, que pode dizer sem desgaste, sem um desgaste político sobre aquelas questões. E por isso nós vemos que na Corte Suprema dos Estados Unidos, a Corte Constitucional alemã, que decidem, não é? Do Brasil, são mais de 80 países, não é, em que ocorre este fenômeno. E estimulados pelo suporte doutrinário de teorias que não são ativistas, mas que são filosóficas e que dão argumentos teóricos para que os juízes apliquem o ativismo, como o caso dos pós-positivistas, de Ronald Dworkin, do professor Roberto Alexi, que dão sustentações filosóficas à aplicação de princípios constitucionais pelos juízes, em substituição ou na omissão de regras jurídicas, e construindo, portanto, o direito com critérios que nem sempre são
aqueles adotados, digamos, pela regra jurídica, ou que estão conformes até precedentes. Bom, mas o certo, para concluir, é que surgiu, então, até para investir contra o ativismo que tomou força, o minimalismo. São então, os professores, o professor Cass Sunstein, o professor Mark Tushnet, da Universidade de Harvard, nós temos também Jeremy Waldron, que faz a defesa do poder legislativo, no sentido de que ele é o poder que cria, que estabelece a lei, ao judiciário cabe aplicar a lei, né? Seria o que do Ronald Dworkin fez em relação à teoria, né, da aplicação do direito, ele fez em relação à defesa do poder legislativo, que no princípio federativo que nós temos de separação dos poderes é aquele que diz o direito. O juiz diz no caso concreto aplicando a norma que é elaborada pelo poder legislativo ou pelo poder executivo por aqueles que têm competência para tanto. Então, a corrente do minimalismo, que é sustentada pelos professores que referi, Cass Sunstein e Mark Tushnet, ela combate o ativismo e diz que o juiz, e o professor Cass Sunstein diz muito bem, ele precisa observar as capacidades institucionais do Poder Judiciário que ele tem e decidir o caso concreto e não considerar teorias filosóficas para fazer construções que não são essenciais para a definição do caso concreto, ou seja, tem que julgar o caso com celeridade e com, no caso da common law, conforme os precedentes e com segurança jurídica. E ele também diz, temos que considerar os efeitos dinâmicos da decisão. Quer dizer, qual é o reflexo que aquela decisão vai causar, qual o impacto na sociedade. Eu não posso apenas considerar esta construção filosófica do princípio constitucional e decidir sem considerar esse aspecto dessa repercussão social que é relevante. Então, eu sou adepta da teoria do minimalismo judicial. Penso que temos que observar sempre o princípio constitucional da separação dos poderes. E quem tem competência para criar lei não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem o compromisso de cumprir e fazer cumprir a lei editada pelos poderes competentes. E, nesse sentido, é que preconizo esta minha opinião firme na convicção de que ela está comprometida com o princípio da segurança jurídica, com a paz e o equilíbrio que o Poder Judiciário deve acarretar e deve trazer para a sociedade. E dentro dessa perspectiva, a própria previsibilidade da decisão judicial, que hoje é um princípio que se materializa com os precedentes. Nós cada vez mais estamos adotando a teoria dos precedentes, quer por meio da repercussão geral, quer por meio para os tribunais superiores dos recursos repetitivos e desses mecanismos de formular teses que devem ser aplicadas para todos os casos que envolvem aquela mesma temática, porque isto significa, sobretudo, promover estes princípios constitucionais da segurança, do equilíbrio, da paz social e desafogar o Poder Judiciário para não julgar 1 milhão de vezes a mesma questão. Então, os juízes já no primeiro grau vão aplicar aquele precedente que o Tribunal Superior e todos vão aplicar os precedentes do Supremo Tribunal Federal. É uma racionalidade. Agradeço muito, ministra, a sua abalizada resposta, cheia de profundidade e trazendo subsídios teóricos importantíssimos a respeito da posição que Vossa Excelência acolhe. Porém, há uma outra questão que eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência. É que esse estado pandêmico, essa pandemia decorrente da Covid-19, foi responsável, por sua vez, pela edição de diversas medidas provisórias pelo presidente da República. E muitas delas relacionadas
ao mundo do trabalho, como é o caso da medida provisória 927 e a medida provisória 936. No caso específico da medida provisória 927, o Supremo Tribunal Federal afastou a eficácia de duas disposições dessa medida provisória e, no caso da medida provisória 936, o Supremo, a respeito dos acordos individuais para redução e suspensão do contrato de trabalho, julgou válida essa previsão da medida provisória. Qual é a posição de Vossa Excelência sobre essas medidas provisórias? Já no dia 6 de fevereiro, né, de 2020, foi editada, foi sancionada a Lei 13.979, que foi o primeiro diploma geral, né, para disciplinar as normas gerais de enfrentamento, né, ao surto do coronavírus, estabelecendo, então, o isolamento né, dos enfermos, a quarentena dos suspeitos, enfim, vacinação e uma série de restrições, entrada e saída do país, gerais. Depois tivemos o decreto legislativo número 6 em sequência, já em 18 de março, que também reconheceu o estado de calamidade pública e estabeleceu regras gerais. A partir daí, os mais diversos ramos do direito estão sendo afetados. Aliás, esse surto epidemiológico provocou reflexos, como todos sabemos, na economia, na política, na sociedade, até no psicológico, não é, das pessoas. E cada ramo do direito está sendo... Ontem mesmo foi para sanção, né, uma lei que foi, um projeto de lei que foi aprovado, estabelecendo, inclusive, no âmbito, né, das empresas, uma série, até a prescrição está suspensa, uma série de providências. Então, nós temos no direito civil, comercial, direito administrativo, reflexos e legislações que estão sendo especificamente produzidas. No campo do direito do trabalho, nós temos as medidas provisórias e, especialmente, a 927 e a 936, né, que buscaram, como está na exposição de motivos e até no parágrafo único do artigo 1º da 927, claro que para o período em que nós enfrentarmos a pandemia, portanto, é uma legislação especial, editada para regular e disciplinar relações que estão existindo nesse período. Então, não podemos pretender que ela revogou a CLT. Não, ela está disciplinando um período excepcional. E é com esta compreensão que me parece que tanto uma quanto a outra disciplinaram muito bem certos institutos, porque nós tínhamos já a 927, ela logo prevê, né, o teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho fora das dependências do empregador, que nós já tínhamos uma disciplina pela própria reforma trabalhista, né, na Lei 13.467, já tinha disciplinado o teletrabalho. Agora, essas outras formas até são mais flexíveis, o trabalho remoto é um conceito mais até simplificado do que o teletrabalho disciplinado pela reforma. Por quê? Porque houve uma urgência de nós trabalharmos por esse meio e, assim, mantermos, no que é possível, e no que diz com o Poder Judiciário, a prestação jurisdicional. Depois nós podemos até tratar especificamente como estamos, né, modulando esta prestação de serviço. E ela, para não extinguir o contrato, a 927 já fez previsão até unilateral. Bom, pode conceder férias individuais coletivas, pode, inclusive, antecipar as férias futuras por acordo individual, pode suspender o contrato de trabalho e estabeleceu no artigo 29 que não se considera doença ocupacional o coronavírus, exceto se provado o nexo de causalidade, que é o caso de um profissional de saúde. Só nesse particular, e também em relação ao artigo 31, que trata da fiscalização do trabalho, é que o Supremo declarou, por maioria, né, no exame de liminar, declarou a suspensão desse artigo. Mas eu penso que
os reflexos foram em relação às atividades de risco, ou seja, o que o Supremo Tribunal fez, eu não vi o acórdão ainda, mas eu vi o vídeo na sessão, foi a preocupação foi que outras atividades de risco não tenham negado a caracterização como atividade ocupacional, que foi o caso citado dos motoboys, porque não, por ausência de meios de provar o nexo de causalidade. E isto porque se referiu à decisão em repercussão geral que afirmou a responsabilidade objetiva nas atividades de risco. Então, penso que a consequência digamos, da suspensão desse artigo é exatamente considerar, porque a Lei 8.213 não poderia abarcar essa hipótese, como hipótese de doença ocupacional, quando o empregado contrai o coronavírus e exerce, não é, uma atividade de risco. Isso significa, em termos práticos, o quê? Que ele terá o benefício previdenciário como acidente de trabalho, a percepção do auxílio acidente, porque é uma espécie de enfermidade ocupacional, é um acidente de trabalho, é considerado a enfermidade para fins dessa natureza da percepção do benefício, e terá o direito à estabilidade até 1 ano após o retorno ao trabalho, que a lei assegura, nas doenças ocupacionais, mas não interfere no tema da responsabilidade civil, que, penso, não foi atingido aí pela decisão. E no tocante à medida provisória 936, também vejo como benéficos seus dispositivos, porque ambas estão buscando preservação de emprego, preservação da renda, que diz com a própria dignidade do trabalhador, né, do empregado, que, por meio da medida provisória 936, ele poderá ter o seu contrato, né, ou alterado no percentual da redução da jornada proporcional à da remuneração, ou a própria suspensão do contrato, sem perder a renda, por meio da opção por um benefício social que impõe que o Estado compartilhe, não é, nesta relação tripartite, né, por meio do benefício, desse benefício emergencial, né, de remunerar, no caso de suspensão, até integralmente o salário o equivalente ao salário, com pequena distinção, porque o cálculo, né, não vai observar com exatidão, mas com pequena redução para aqueles que estão naquela primeira faixa até R$ 3.132. Então, são incentivos que, sem dúvida, objetivam manter e preservar, não é, a cidadania e os empregos e a renda. E depois, lei fixou, inclusive, os R$ 600 para aqueles que não têm emprego, que estão na informalidade ou são autônomos. Então, o objetivo, quer da lei, quer das medidas provisórias, sem dúvida, me parece, como está expresso, aliás, foi preservar, não é, a renda substancialmente e o emprego para quem tem o vínculo. Muito obrigado, ministra, por mais essa resposta que evidencia o conhecimento de Vossa Excelência a respeito do estado da arte das relações de trabalho no Brasil, principalmente após as medidas provisórias recentemente editadas pelo presidente da República. Mas Vossa Excelência tocou numa questão muito interessante ao responder sobre as medidas provisórias. Fez referência ao teletrabalho, que é um instituto disciplinado pela reforma trabalhista. Na pandemia do coronavírus, esse procedimento se alargou consideravelmente. Então, hoje, a exceção feita daqueles que estão em atividades essenciais, todos os trabalhadores brasileiros executam teletrabalho. E a dúvida que existe agora é como referir e como quantificar o tempo à disposição do empregador diante do teletrabalho realizado.
O teletrabalho expressa CLT por meio da disciplina que a Lei 13.467 inseriu. Não há regime fixo de jornada. Os empregados que trabalham por essa modalidade de teletrabalho, eles estão excluídos, né, da disciplina pertinente à duração normal daquele que trabalha pelo método tradicional. Isto, eu digo, não significa que o empregado vai trabalhar 18 horas por dia. Eu até tenho trabalhado, outro dia me disseram, não devia dizer isso, mas a realidade é essa, hoje estou. Mas o que o empregado, e eu tenho dito isso, ele tem uma garantia constitucional que observa os seus limites físicos de 8 horas. O que a lei dispensa é de marcar ponto, ainda que por um meio telemático, né? Exclui do capítulo geral sobre a duração do trabalho. Mas isso não significa exercer um trabalho além das possibilidades físicas, não significa uma autorização para trabalhar 18 horas por dia. Não. O empregado que está no teletrabalho, ele vai se organizar para que o mandamento constitucional seja cumprido, que é a regra geral de 8 horas por dia. Ele apenas vai escolher o melhor período e fica a seu critério, de acordo com a sua conveniência, trabalhar de manhã, trabalhar à noite ou trabalhar de madrugada, dormir de dia. Isso é realmente, né, essa flexibilização é que vem atender necessidades até do empregado. Hoje a necessidade é pública, né? É do empregado, é do empregador, é da sociedade o teletrabalho, porque é agir com responsabilidade, e não trabalhar de forma presencial. E isto, portanto, significa o próprio empregado tem que ele regular o seu tempo. Ele não vai comprometer a sua saúde. Se amanhã a exigência de trabalho for superior às possibilidades físicas de fazê-lo naquele horário compatível de 8 horas, naquela duração compatível, ele tem como reclamar, ele terá como dizer, não, estão exigindo. Então, não é porque está excluído daquela duração, digamos, de marcar o ponto, que ele vai trabalhar além do que a sua condição física permitir. Então, a base sempre será 8 horas para qualquer trabalho. Isso está na Constituição, está na lei, mas a flexibilidade é que é revelada e é imposta, digamos, por esta modalidade, que hoje vem sendo exercida em todos os segmentos. O Poder Judiciário hoje realiza sessões, né, telepresenciais em todas as instâncias, por esse meio. As escolas, né, estão exercendo atividades por esse meio, e nós estamos comprando por meio da internet. Antes já se fazia isso, mas hoje o delivery virou uma realidade para tudo, para a farmácia, tanto que esses setores de supermercado, farmácia, delivery, eles estão tendo, né, empregabilidade porque estão sendo acionados em razão das pessoas permanecerem em casa. Então, realmente é uma reflexão muito importante e é uma modalidade que eu acredito esta virá para ficar mesmo pós-pandemia. Muito obrigado, ministra Maria Cristina. Nessa pandemia do coronavírus, números interessantes relacionados ao acesso formal à Justiça do Trabalho. No mês de abril, nós tivemos 10.000 novas ações propostas na Justiça do Trabalho. Porém, em maio, esse número foi reduzido para cerca de 2.500 ações trabalhistas. Qual a leitura que Vossa Excelência faz desses números? Eu digo que ainda é cedo para digamos, avaliar as estatísticas. Por quê? Porque nós implementamos, a partir do dia 18 de março, né, o trabalho remoto.
em toda a Justiça do Trabalho. E os outros ramos do Judiciário também em período equivalente. Então, o mês de março é um mês em que a estatística não é, digamos, exata nesse sentido de medir, porque muitas ações foram, naquele momento, não foram ajuizadas, porque nós determinamos, consequentemente, a suspensão dos prazos processuais. Eles só retomaram o fluxo a partir de 4 de maio. E nós editamos uma série de atos, que foram todos referendados, que hoje estão consubstanciados no ato 173, que hoje já aprovado pelo órgão especial, tem já uma resolução administrativa do órgão especial do TST, e nós teremos agora, esta semana, já aprovada também o ato número 6 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por uma resolução do Conselho, espero. Eles consolidam todos os anteriores, que foram sendo atualizados. E ali se disciplina exatamente isso. Os prazos processuais foram suspensos a partir do dia 18, 20 de março. Recomeçaram a fluir dia 4 de maio. Então, nesse período, foi um período de... Os atos processuais foram praticados pelos juízes, mas os advogados estavam com os prazos suspensos, porque teriam que se adaptar mesmo, até por meio da tecnologia, para funcionar, e esse prazo foi dado. Então, muitas ações deixaram de ser ajuizadas no período, porque era um período que os prazos estavam suspensos. Os recursos, os prazos estavam suspensos. Então, eu digo que o número de ações ajuizadas em abril de 2019 foram quase 147 mil ações ajuizadas. No mês de abril de 2020, foram 97.121 ações. Então, houve uma redação proporcional, mês de abril deste ano para o do ano passado, uma redução de 33%. Mas, em razão deste contexto todo, né, da própria suspensão de prazos, eu acredito que não é uma estatística que dê exatidão. Isso vai permanecer, esse percentual, em razão destas circunstâncias. Mas o fato concreto é que houve uma redução de 33%. Nós temos já, em matéria de julgamentos, uma redução no TST só de 4%. Isso eu falei número de ajuizamento de ações, né, que o nosso tempo não permite todas as estatísticas. Agora vem julgamento. O TST, considerado o mês de abril de 2019, julgou 28.603 processos. Em abril de 2020, julgou 27.349 recursos, né? Então, foi uma redução de 4%. É insignificante se nós considerarmos que, né, estávamos nos adaptando ao sistema do julgamento por meio telepresencial. Então, o que eu posso dizer é que nós ainda estamos, agora no mês de março já aumentou um pouco, para ter o reflexo exato desta repercussão, só a partir das estatísticas já concluído o mês de maio, porque os prazos, como disse, processuais voltaram a fluir no dia 4 deste mês. Só aí nós poderíamos ter, digamos, uma medida exata. Mas a tendência é manter, não, ou até pode aumentar um pouco, né? Porque algumas situações de emergência surgiram. O próprio TST já julgou casos de Covid, né, que chegaram direto à presidência em razão de pedido de suspensão de liminares que foram deferidas. Então, há uma série de situações emergenciais que as pessoas, né, que estão socorrendo o Poder Judiciário. E apenas antes de concluir esta questão, eu quero só noticiar que, preocupada em atender o cidadão, a Justiça do Trabalho hoje instituiu o mecanismo da mediação pré-processual, que está sendo coordenado pela vice-presidente do tribunal, em que a pessoa que tem um direito seu, que ela considera, né, um direito subjetivo violado, ela não precisa imediatamente entrar com a reclamação
trabalhista. Ela pode antes entrar no site do seu TRT e preencher um formulário pedindo uma prévia mediação judicial por meio dos centros de conciliação, os chamados SEJUSCs, que existem pelo Brasil todo, que será efetivada ou pela própria vara nas localidades onde não tem SEJUSC, como uma medida de resolver logo o conflito. Então, com a mediação judicial, está sendo muito elevado o percentual de solução de conflitos ali pelas próprias partes, entre o empregado e o empregador com a mediação judicial, sem precisar entrar em juízo, e sempre o processo judicial demanda algum tempo, não é? Para instruir, para decidir. Então, tudo estamos fazendo para que o cidadão tenha, né, por meio eletrônico hoje, mas o mais próximo possível, porque todas essas audiências se operacionalizam e todos os atos processuais hoje se efetivam pelo meio telepresencial ou virtual, né, nos julgamentos, sem precisar a videoconferência. Nós estamos com isso, né, mantendo o atendimento e o cumprimento da nossa função essencial, que é prestar jurisdição. Muito obrigado, ministra. Nesse momento, eu gostaria que Vossa Excelência deixasse uma mensagem final aos membros do Ministério Público e também ao jurisdicionado de uma forma geral. Bom, ao Ministério Público eu quero parabenizar, porque nós atuamos, digamos, numa parceria de promover receitas e endereçar receitas para o combate da Covid, em especial não só, né, prestando a jurisdição, mas em especial em acordos que têm sido celebrados e em decisões em autos de ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, os recursos que a semana passada já superavam 215 bilhões, estão sendo direcionados para o combate à Covid-19. Então, o Ministério Público tem atuado, né, de uma forma, com a minha atuação conjunta com a Justiça do Trabalho, de colaborar efetivamente para a aquisição de equipamentos, né, de respiradores, endereçando esses recursos para hospitais e para aqueles que estão no combate efetivo. Então, esta parceria muito, muito importante, muito benéfica neste momento. E a mensagem é de que nós hoje temos não só esses mecanismos do teletrabalho, do trabalho remoto, que significa agir com responsabilidade para não submeter a riscos, né, de contágio os servidores, os magistrados, né, os próprios, né, membros aí do Ministério Público, que adota semelhante política de teletrabalho, mas a própria sociedade, né, e levando o acesso aos nossos serviços de forma segura, e especialmente registrando que, graças à tecnologia, nós estamos podendo exercer, não é, estas funções da forma como estamos fazendo. Então, os desafios são inéditos para o mundo do trabalho. Nós temos que pensar mais hoje, mais do que do emprego na sua forma tradicional, nós vamos pensar no trabalho, né, nos mecanismos que forem sendo implementados, como esses mecanismos mais modernos, até do trabalho autônomo, do trabalho por meio das plataformas. O importante é assegurar a cidadania, é assegurar direitos que contemplem sobre o aspecto previdenciário, sobre o aspecto da saúde, aqueles que estão trabalhando, tendo, não é, uma compreensão de que o mundo está em transformação e que nós, por meio da tecnologia, do equilíbrio, do bom senso, devemos acompanhar essas evoluções e sempre com o nosso grande objetivo de promover não só a empregabilidade, mas o acesso à renda, ao trabalho por todos aqueles que necessitam, dado o seu caráter alimentar.
Muito obrigada por esse convite, né, e por essa oportunidade de compartilhar aqui nesse diálogo com o Ministério Público algumas reflexões, né, que eu por pouco tempo integrei, mas tenho a honra de ter integrado o Ministério Público Federal, quer como Procuradora da República no ano de 1982 e como no Ministério Público também do Trabalho, já depois da Constituição de 88, passagens que muito me orgulham, né, na minha vida profissional. Ministra, eu que me orgulho de ter sido aprovado no mesmo concurso para o Ministério Público do Trabalho de Vossa Excelência. E Vossa Excelência partiu e foi para exercitar a competente advocacia no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e hoje lá pontifica como ministra-presidente. Como foi visto, a ministra Maria Cristina alia suprimento intelectual, a cordialidade, a simpatia. De minha parte, em nome da Escola Superior do Ministério Público da União, me sinto muito feliz, agradecido pelas intervenções da ministra Maria Cristina, que tornam muito certas as palavras de John Stuart Mill, com as quais encerro essa entrevista. A fatal tendência humana para renunciar ao pensamento a respeito do que há muito não é duvidoso é a causa da metade dos seus erros. Muito obrigado, ministra Maria Cristina.